Olá, pessoal! Hoje eu vou falar com você sobre o romance A Falência, da escritora carioca Júlia Lopes de Almeida, publicado em 1901. Júlia Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1862, filha de imigrantes portugueses de bastante cultura. Ela cresceu assim em um lar que cultivava as artes, onde aprendeu a ler, a escrever e a falar vários idiomas. A leitura era uma prática muito estimulada em sua casa e, partindo daí, Júlia começou a escrever ainda bem jovem. Ela se casou em 1887 em Lisboa com um português residente no Brasil, Filinto de Almeida, com quem teve 3 filhos, Afonso, Albano e Margarida. Seu casamento, porém, não a impediu de seguir escrevendo, e ela foi uma das poucas mulheres de sua época a encarar a escrita como profissão. Júlia veio a falecer em 1934 de complicações decorrentes de uma malária adquirida em uma viagem de retorno ao Brasil, após um período na África com sua filha. Em sua extensa e respeitada carreira como escritora, ela publicou romances, novelas, teatro, contos e crônicas em jornais e diretamente em livros. Destacam-se em sua obra a coletânea de contos Ânsia Eterna, de 1903, e o Livro das Donas e Donzelas, que, publicado em 1905, colocava as mulheres como tema e público principal de seus conselhos para jovens nubentes. Falando nisso, a questão feminina era muito importante para a nossa autora. Júlia Lopes de Almeida militou fortemente na campanha pela educação das mulheres. Ela defendia, de acordo com Peggy Sharp, a capacitação feminina para contribuir por meio do trabalho remunerado, tanto na esfera privada, através do serviço doméstico, como no mercado de trabalho mais amplo. Ainda assim, apesar de integrar o grupo que fundou a Academia Brasileira de Letras, seu nome foi vetado quando se decidiu que a ABL seria exclusivamente masculina. Seu marido Filinto foi nomeado em seu lugar. Depois de saber disso, a gente até não estranha que a Júlia Lopes de Almeida, apesar de reconhecida em seu tempo, tenha sido apagada como tantas das nossas mulheres escritoras de nossa história literária. Bom, A Falência narra de modo linear os eventos em torno da família de um rico imigrante português exportador de café chamado Francisco Teodoro. Os acontecimentos se passam nos anos iniciais da República Brasileira, mais especificamente entre 1891 e 1893, e acompanham a vida no Rio de Janeiro dessa família abastada e também de seus conhecidos e agregados, até que a especulação financeira leve o nosso protagonista à falência do título. Francisco Teodoro é retratado como um homem íntegro, trabalhador e negociante astuto. Sua fraqueza estava em sua completa cegueira para os muitos conflitos que se desenrolavam em sua própria casa, como se não soubesse lidar com a vida privada com a mesma argúcia com que lidava com seus negócios. De modo similar, quando recebe uma proposta para investir em um negócio que escapa do seu conhecimento, ele é facilmente enganado. Incapaz de aceitar o seu fracasso e lidar com a vergonha da falência, decide tirar a própria vida. Mas vamos voltar um pouquinho lá para o início da história, quando enriquecido, agraciado com uma comenda e satisfeito com o seu sucesso no trabalho, Francisco Teodoro decide casar, pois desejava um herdeiro. Ele se casa então com Camila, jovem empobrecida, bela, altiva e educada, cuja posição de destaque na elite carioca no momento dos eventos narrados foi forjada com a orientação de Gervásio Gomes, um médico amigo da família. Essa educação faz com que os dois, Camila e Gervásio, se aproximem, se apaixonem e iniciem um romance. Ainda assim, ela tem muito afeto por seu marido. O casal tem 4 filhos, Mário, primogênito e herdeiro, e como tal, criado com todos os privilégios de um jovem rico e com futuro garantido. Também por isso, acaba se tornando vaidoso, indolente e mulherengo, o oposto de seu pai, com quem possui uma relação bastante difícil. Ao final, Mário se casa com Paquita, moça rica, irmã de uma baronesa, e termina dependente da fortuna da mulher. A segunda filha é Ruth, adolescente curiosa que estuda violino e possui grande talento. É a personagem que demonstra maior empatia pelas figuras dependentes que orbitam sua esfera familiar, como a prima Nina e a criada de suas tias Sancha. Ao final, Ruth dará aula de violino como forma de ajudar financeiramente a família empobrecida. Depois dela, as gêmeas Lia e Raquel, ainda crianças quando se passa a história. Também moram na casa Noca, criada mulata, conhecedora dos segredos dos Teodoros,
e Nina, filha natural do irmão de Camila e apaixonada pelo primo Mário. Ambas permanecem ao lado das mulheres da família após a derrocada. Orbitam na casa dos Teodoro, em Botafogo, uma série de personagens coadjuvantes ricamente caracterizados, como o mencionado Dr. Gervásio Gomes, homem muito culto e com a vida indolente das elites brasileiras, as tias de Camila, Dona Itelvina e Dona Joana, e sua criada Sancha, o apaixonado por Camila, Capitão Rino, e sua irmã Catarina. Suas histórias são bem construídas e constituem subtramas relevantes para o segmento do enredo principal. Um exemplo disso encontramos na história da casa que Teodoro dá de presente para Nina em seu aniversário. A família, como sempre, havia esquecido a data e a empática Ruth cobra do pai um presente para a jovem agregada. Ele então decide dar à moça uma de suas casas, localizada no subúrbio, em Inhaúma, para que ela tenha uma renda de aluguel. Isso ocorre no mesmo capítulo em que Inocêncio Braga, um jovem português que frequentava o armazém de Teodoro, faz a proposta de investimento que levará o nosso protagonista à bancarrota. Estamos no capítulo 12, metade do romance, que possui 25 capítulos no total. A partir daí, tem início a derrocada de Francisco e as demonstrações de opulência assumem um tom que preconiza a tragédia que virá. Ao final, a casa presente de Nina vai ser o único bem que restará à família após a falência e a morte do patriarca. É lá que as mulheres vão recomeçar sua vida. Assim, o fim e o recomeço são indicados no mesmo capítulo. A gente percebe então como Júlia Lopes de Almeida mantém o controle de sua narrativa, amarrando as pequenas histórias ao todo, de modo a constituir um conjunto coeso de acontecimentos. Mais do que isso, se percebe como a autora retrata a sua época no universo ficcional desenvolvido. E aqui é importante abordar um pouquinho da história do nosso país, já que a obra da escritora encontra-se profundamente vinculada ao Rio de Janeiro e, por extensão, ao Brasil, em vias de modernização. O tema da falência remonta a uma questão relevante no Brasil da passagem do século XIX para o XX, a do encilhamento. O encilhamento foi uma política econômica implantada no início do governo Deodoro da Fonseca, que visava a injeção de dinheiro na economia com vistas ao incentivo à industrialização. O programa levou a uma especulação desenfreada. Quando estourou, a bolha especulatória acabou levando à desvalorização da moeda, a um surto inflacionário e à falência de muitos investidores, como a gente vê no caso de Francisco Teodoro. Ele mesmo trata este quadro em Discurso Indireto Livre. A especulação, a fraude, a ganância, a traição e a mentira iriam roendo e corrompendo fortunas e caracteres. Enganados e enganadores seriam todos engolidos conjuntamente pela outra falência, de que a sua era uma das precursoras. Existe ainda um outro tema que atravessa a obra, o do adultério. E, em especial, a diferença social entre o adultério feminino e o masculino. Há vários exemplos de adultério no romance. O próprio Teodoro fora infiel a Camila, embora o principal mesmo seja o da esposa do protagonista com o Dr. Gervásio Gomes. Mas também há o caso de Rino e Catarina, cujo pai matou a mãe adúltera e foi absolvido pela tese da defesa da honra. Isso deixou uma marca em seus filhos, especialmente Catarina, cuja posição é firme na defesa da emancipação feminina. Nesta conversa entre os dois irmãos, isso fica bem claro. Catarina começa: "À proporção que envelheço, mais se vincula em mim a saudade dela, e não consigo desvanecer meu rancor por ele. Não lhe perdoo. Nem eu, mas a sociedade absolveu-o. Os homens, ela era tão boa." Além disso, ao final, viúva e em dificuldades, Camila procura Gervásio e lhe propõe casamento, apenas para descobrir que ele já era casado. Não só casado, como havia abandonado a esposa porque ela o traíra. Fiel ao seu tempo, Camila não critica o amante por isso. Pelo contrário, sente-se mais envergonhada e culpada ainda. Ela não podia ser aos olhos daquele homem nem melhor, nem mais digna do que a outra, que ele desprezara. A mesma culpa as nivelava, e se ele não encontrara perdão para a esposa, como encontraria respeito por ela? A nós, leitores, fica clara a sutil denúncia da hipocrisia de um homem que não perdoa o adultério da esposa, porém o pratica ele mesmo sem o menor sentimento de culpa. Quanto à posição das mulheres, como vimos, tema bastante claro para a autora, vale destacar que a história não termina com a morte do protagonista, ocorrida no capítulo 20.
Nós seguimos com a família dele por mais alguns capítulos e acompanhamos o modo como as mulheres assumem o protagonismo e, juntas com sacrifício e mudanças de hábito, tomam as rédeas de suas vidas e passam a se sustentar. O exemplo de Camila praticamente fecha o romance. Inicialmente, ela vai ser protegida dos dissabores por Ruth, Nina e Noca, e afastada das filhas menores, levadas para serem educadas pela baronesa cunhada de Mário. Porém, após a revelação do estado civil de Gervásio, ela assume sua nova condição. Na manhã seguinte a essa descoberta, ela observa as 3 moças trabalhando. Ruth preparando aulas, Nina costurando e Noca engomando roupas para fora. E então, ela olhou para todos. Ruth estava feiosa, muito magrinha, mas a sua coragem iluminava-lhe a fronte, uma fronte de homem, vasta e pensadora. As outras pareciam até mais bonitas naquele afã. Estavam na sua atmosfera. Com voz pausada e clara, Camila pediu que lhe dessem trabalho. Depois disso, Noca vai buscar as gêmeas para que sejam educadas por sua mãe e cresçam junto à sua família. O 25º capítulo funciona como um epílogo. Encontramos Rino e Catarina no retorno do capitão de uma longa viagem e somos deixados na interrogação do capitão com um final quase em aberto. Pergunta Catarina para o seu irmão: vai visitá-la agora? Rino hesitou e depois, com o tom mais natural do mundo, respondeu com outra pergunta: para quê? Para finalizar, eu gostaria de comentar um pouco sobre as personagens coadjuvantes do romance, que, segundo a professora Regina Zilberman, oferecem histórias adicionais que alargam a representação do universo de seu tempo e das pessoas que o habitam. Começamos pelas tias de Camila, Dona Itelvina e Dona Joana. As 2 irmãs vivem no Morro do Castelo e são marcadas pela avareza da primeira e pelo fervor religioso que não se converte em prática da segunda. Mora com elas Sanchas, criada negra e órfã que sofre indizíveis maus tratos nas mãos das irmãs. Ainda segundo Regina Zilberman, apesar do pendor racista que se percebe na voz do narrador, o romance é contundente na denúncia dos maus tratos infligidos a afro-brasileiros, razão provável da inserção no corpo da narrativa dos episódios relativos a Sancha. Além dessas, o romance também apresenta um vislumbre da vida dos pobres e trabalhadores, como os funcionários de Teodoro, Ribas e seu Mota, traçando um quadro de uma época em que o trabalho ainda estava fortemente associado à escravidão, como se vê desde os parágrafos iniciais. Entre o fragor das ferramentas sacudidas, o giro ameaçador das rodas e os corcovos de animais contidos por mãos brutas, o povo negrejava suando, compacto e esbaforido. Assim, a falência segue um tom naturalista que a professora Zaide Musart classificou de matizado, por força das cores róseas que ainda tingiam a narrativa. Além disso, é constituído por uma escrita cuidadosa, fiel à gramática e livre de coloquialismos, de uma simplicidade trabalhada e cuidadosa. E ainda segundo a professora. Mesmo focando, então, na vida dos Teodoros, Júlia Lopes de Almeida retrata em A Falência um meio social dividido entre uma elite enriquecida, uma camada média empobrecida e dependente, e uma classe trabalhadora cujo mundo ainda se encontrava alicerçado nas práticas do recém-abolido escravismo. Com isso, eu encerro este episódio desejando a todos uma boa leitura. Os textos que eu citei aqui estão listados na descrição aqui embaixo. Vale conferir. Até a próxima, pessoal! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!